Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje Física com assunto de vetores. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, papel e caneta na mão. Vamos começar diferenciando as grandezas escalares das grandezas vetoriais. Então, olha só. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual é, nesse exato momento, a temperatura do seu quarto? Aí você vai me dizer alguma coisa como 18 graus Celsius, 21 graus Celsius e acabou. Nenhuma outra informação é necessária. Da mesma forma, se você me diz que agora são 13 horas, nenhuma outra informação também é necessária. Eu não preciso perguntar se são 13 horas para a esquerda ou para a direita. Aliás, isso nem faz sentido, né? Papo de doido. Mesma coisa com 18 graus Celsius para frente, para o lado, para o outro, também não faz sentido. Isso significa que tanto temperatura como tempo, nesses nossos exemplos, são amostras de grandezas escalares, porque elas dependem apenas de duas coisas: do valor numérico e da respectiva unidade. Então, por exemplo, se eu falo 13 graus Celsius, acabou, não preciso falar mais nada. Agora, se eu falo para vocês que a velocidade de um carro é de 20 km por hora, no dia a dia isso até faz sentido, né? Só que de um ponto de vista físico, não faz tanto sentido assim, porque ainda falta uma informação importante. O carro, pessoal, ele pode ir, nesse nosso exemplo, para a esquerda ou para a direita. Então aqui no caso, esse carrinho está indo para a esquerda, esse carrinho está indo para a direita. Isso significa que a velocidade, para ser completamente entendida, ela precisa de mais duas informações, que são a direção e o sentido. Quando eu digo que o meu carro se desloca a uma velocidade de 20 km por hora, eu preciso dizer se é para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, da mesma forma que a aceleração. Acelera para frente ou para trás, força, para cima ou para baixo, e assim por diante. Então, velocidade, aceleração e força não dependem apenas do valor numérico, como a temperatura e o tempo. Também dependem da direção e do sentido. Por isso, essas três grandezas são grandezas vetoriais, enquanto que temperatura e tempo são exemplos de grandezas escalares. Tudo bem? Ao longo do curso você vai aprender naturalmente mais a respeito de grandezas vetoriais e grandezas escalares. Para que a gente possa entender plenamente o conceito de vetor, a gente precisa explicar um negocinho chamado segmento orientado. Para isso, eu preciso, claro, começar explicando o mais básico, que é segmento. Segmento você já aprendeu da matemática, que é um, entre aspas, né, pedacinho de reta. Então, olha só, nós temos aqui um triângulo, o triângulo ABC, que é formado pelos lados AB, AC e BC. Tanto o lado AB como AC como BC são o que? São pedacinhos de reta, são segmentos de reta. E esses segmentos de reta, eles não têm orientação. Isso significa que tanto faz eu falar BC como CB, falar AB como BA ou AC como CA. Por quê? Porque esses segmentos não possuem orientação. De frente para trás é a mesma coisa, entre aspas, que de trás para frente. Agora, quando nós trabalhamos com segmentos orientados, a coisa muda. AB, num segmento orientado, não é a mesma coisa que BA. Isso significa que o sentido e a direção passam a fazer diferença. E no nosso segmento orientado, nós temos dois elementos muito importantes, que são a origem e a extremidade, que é a parte que contém a seta, que indica exatamente o sentido. Então, a extremidade é a parte que vai indicar o sentido do nosso vetor, e a outra pontinha vai ser chamada de origem. Então, olha só, origem e extremidade. Guarda isso. E uma última informação, conforme eu havia dito, né, é que o sentido é indicado pela extremidade. Então, olha só. Dito isso, pessoal, você está quase compreendendo plenamente o que é um vetor. Eu quero que agora você considere um outro segmento orientado a B.
esse segmento orientado aqui. Eu quero que você perceba que eu posso fazer infinitas cópias desse carinha. Eu posso pegar esse segmento orientado, fazer uma cópia aqui, fazer uma outra cópia aqui e fazer uma outra cópia aqui também, e assim por diante, né? O que eu quero que você perceba? Todas essas cópias possuem a mesma direção, né? O que é direção? Quando a gente fala que dois vetores possuem a mesma direção, isso significa que eles são paralelos entre si. Então, esse vetor e esse, aliás, esses 4 vetores entre si, são todos paralelos. Portanto, todos eles apresentam a mesma direção. Além disso, pessoal, os vetores também possuem sentido. O que é sentido? Note que uma direção possui duas pontas, entre aspas, né? Eu posso tanto apontar, entre aspas, para cima, como entre aspas, para baixo. Só que todos esses 3 vetores estão, entre aspas, apontando para cima. Consequentemente, esse vetor e todos esses vetores possuem, além de mesma direção, serem todos paralelos entre si, eles também possuem o mesmo sentido. Todos, entre aspas, apontam para cima. E existe uma terceira característica extremamente importante. Todos eles possuem o mesmo tamanho. Todos eles possuem o mesmo módulo ou a mesma intensidade, porque o tamanho de vetor está associado ao seu módulo, que também pode ser chamado de intensidade. Então, quando eu falo que dois vetores possuem mesmo módulo ou mesma intensidade, quer dizer que geometricamente eles estão representados por vetores de mesmo tamanho. Tudo bem? Só que deixa eu voltar um pouquinho antes. Antes de explicar o que é um vetor, eu preciso que, uma vez que você tenha entendido o que é um segmento orientado, e que você também tenha entendido que eu posso fazer infinitas cópias desse segmento orientado, se todas essas cópias possuem mesmo sentido, mesmo comprimento e mesma direção, todos esses segmentos podem então ser chamados de segmentos equipolentes. E o que são os segmentos equipolentes? São segmentos que possuem todos o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Se todos esses segmentos são equipolentes, qualquer um deles, guarda isso com 10.000 asteriscos, friso, qualquer um deles representa o vetor AB, não apenas esse. Esse cara é o vetor AB? Sim, esse cara é o vetor AB. Esse aqui é o vetor AB? Também é o vetor AB. E esse aqui, adivinha, é o vetor AB. Assim como esse cara também é um vetor AB. Então, a cópia de um vetor nada mais é do que um representante desse vetor. De forma mais formal na matemática, eles são chamados de representantes. Então, nós temos aqui o AB, e todos esses são representantes do vetor AB. Mas eles podem ser chamados sem nenhum problema, cada um deles de vetor AB. Então, esse é vetor AB, esse é um vetor AB, esse também é um vetor AB. Agora, eu pergunto para vocês, olha esse outro vetor aqui. Esse outro vetor é paralelo a esse, só que ele não possui o mesmo comprimento, então não é AB. Olha esse outro vetor. Esse outro vetor tem o mesmo tamanho desse vetorzinho, só que ele não está na mesma inclinação, né? Note que esse aqui é perfeitamente horizontal, enquanto que esse é inclinado. Como eles não são paralelos entre si, eles não possuem a mesma direção. E se eles não possuem a mesma direção, obviamente eles também não têm o mesmo sentido. Consequentemente, esse carinha não é um vetor AB. E o resumo disso tudo é que dois vetores são iguais quando apresentam a mesma intensidade ou o mesmo módulo, tá, pessoal? Intensidade e módulo é a mesma coisa, mesma direção e mesmo sentido. Então, intensidade, direção e sentido, eles precisam ser iguais entre dois vetores para que os vetores possam ser classificados como iguais. Tudo bem? E vamos lá, gente. Quais são as características de um vetor? São 3. Conforme eu havia dito, módulo ou intensidade, a direção e o sentido. Então, olha só. Módulo ou intensidade pode ser representado de duas formas. Eu pego o vetor. Para representar um vetor, eu coloco uma flechinha em cima da letra que representa o vetor, ou do, eventualmente, segmento orientado que representa o vetor. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, aqui no caso AB, eu representei isso aqui
como sendo o vetor AB, mas esse carinha também poderia ter um outro nome. Ele poderia ser F, ele podia ser G, ele pode ser H ou qualquer outra letra que você prefira. Tranquilo? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um vetor F. Vetor, pessoal, friso, é representado com uma flechinha em cima da letra ou do símbolo que representa o vetor. Para a gente representar o módulo do vetor, eu coloco entre duas barrinhas. Então, colocando entre duas barrinhas, eu represento o módulo. Ou então, mais fácil ainda, eu tiro a flechinha. Se eu tiro a flechinha, eu estou me referindo ao módulo do vetor x. Direção, pessoal. Direção, existem várias formas da gente falar da direção. Pode ser vertical, horizontal, formar 30 graus com a horizontal, 30 graus com a vertical e assim por diante. A direção é sempre, entre aspas, a inclinação do vetor, né? Uma referência da inclinação do vetor. E o sentido é o quê? Eu quero que vocês notem que a direção sempre tem dois sentidos associados. Então, olha só, se nós temos um vetor que é horizontal, ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Se o vetor fosse vertical, ele poderia ir para cima ou para baixo. Então, olha só, esse vetorzinho F tem três características. O módulo ou a intensidade, aqui no caso, é 30 newtons. É lógico que esse valor é um valor fictício, que eu inventei. Aqui nós temos a direção, que é horizontal. E o sentido é para a direita, podia ser para a esquerda, se fosse no outro sentido. E vamos lá, gente, mais um pouco sobre sentido e direção. Conforme eu disse para vocês, a direção tem a ver com a inclinação do vetor. Então, se as retas que contêm os dois vetores, ou mais vetores, né, são paralelas, os vetores também são paralelos. E se eles são paralelos, eles possuem a mesma direção. Então, olha só, nós temos aqui um vetor A, um vetor B e um vetor C. Pelo vetor A, eu passei uma reta R. Pelo vetor B, eu estou passando uma reta S. E pelo vetor C, eu estou passando uma reta T. Se essas retas que contêm esses vetores forem paralelas, os vetores são paralelos. E se os vetores são paralelos, pelo menos eles já possuem a mesma direção. Isso significa que o vetor A e o vetor B possuem mesma direção, assim como o vetor B e o vetor C também possuem mesma direção. Além disso, eu quero falar uma outra coisa importante para vocês. Conforme eu havia dito, uma direção tem dois sentidos. O A, entre aspas, pode ir para cima ou para baixo. O B também. Note que tanto A quanto B estão apontando no mesmo sentido. Já B e C, sentidos contrários. Então, eu acho que com isso fica mais claro também qual é a diferença entre direção e sentido. E uma coisa que eu friso para vocês é que não faz sentido comparar direção e sentido quando dois vetores não são paralelos. Então, vamos supor que nós tivéssemos aqui um vetor que fosse vertical e um vetor que fosse horizontal. Comparar o sentido dos vetores entre ambos não faz muito sentido. Continuando, gente, vamos falar agora sobre vetores opostos. É muito fácil. Se dois vetores possuírem mesma direção, mesmo módulo, né, mesmo tamanho, só que sentidos contrários, eles são o quê? São opostos. Então, se esse vetor aqui, ou melhor, esse vetor representa o vetor F, esse vetorzinho menos F. Versor. O que é um versor? Versor, pessoal, é o vetor unitário, é o vetor de referência, né? O vetor unitário, que também é chamado de versor, ele vale uma unidade. E ele serve muitas vezes para comparação e até para o cálculo de vetores em relação a essa unidade. Então, olha só, aqui nesse nosso diagrama, nós temos aqui os versores x e y. E eu quero que você observe o vetor A. O vetor A ele tem 3 vezes a medida do versor x. Isso significa que se o versor x representa um módulo de 1 newton, como esse cara tem 3 vezes o tamanho do x, ele vai representar 3 vezes a intensidade,
3 vezes o módulo, 3 vezes 1 newton, que vai resultar em 3 newtons. Tranquilo? E vamos lá, gente. Soma de vetores quando eles possuem a mesma direção. Nós temos dois casos possíveis, tá? Nós temos aqui o vetor A e B. Aqui nós temos também o vetor A e B. Só que eu quero que você perceba que nos dois casos, tanto o vetor A e B são vetores o quê? Horizontais. Então, o vetor A é horizontal, B também. O A é horizontal, B também. Só que aqui eles possuem mesmo sentido e aqui não, sentidos contrários. Como que a gente calcula a soma de vetores quando eles possuem mesma direção nesses dois casos? Muito fácil. Quando eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido, basta fazer a soma algébrica. Então, por exemplo, vamos supor que o vetor A tem uma intensidade de 4 e o vetor B tem uma intensidade de 3. Eu faço 4 mais 3, que vai dar 7. Portanto, o módulo da resultante vale 7. Agora, se nesse caso o A vale 4, o B vale 3, pessoal, é como se nós tivéssemos um cabo de guerra. Já brincaram de cabo de guerra? Pois é, coloca uma criança de um lado, coloca outra do outro lado. Quem vai vencer? A criança mais forte. Então, nesse caso, a criança mais forte é esse A. O A ele possui a intensidade de 4, o B possui a intensidade de 3. Se o A possui 4, o B 3, eu faço sempre assim. Pego o maior menos o menor. Então, a resultante vai ser 4 menos 3, que vai ser 1. Naturalmente, 1 no mesmo sentido de A, porque A é o vetor que possui a maior intensidade, o maior módulo. Tudo bem? Mas o mais importante aqui é como que a gente faz a conta. Se os dois possuem mesma direção e mesmo sentido, o módulo é calculado através da soma. Se eles possuem mesma direção, mas sentidos contrários, o módulo é calculado através da diferença. Olha que fácil, né? Então, outra coisa importante, tá, gente? É que o vetor resultante, o módulo do vetor resultante, ele pode ser escrito tanto como com uma flechinha em cima dentro do sinal de módulo, ou simplesmente você tira o símbolo da flechinha. É bem fácil de calcular, né? E nota 2, pessoal, se nós tivéssemos aqui o vetor A e o vetor B, vamos supor que o A fosse 4, o vetor B fosse 4 também. Naturalmente, eu estou me referindo ao módulo, né? Se a gente fizesse 4 menos 4, daria 0. Isso significa um vetor nulo, um vetor cuja intensidade ou módulo é igual a 0. E vamos lá. Soma de vetores, regra da poligonal. Existem várias regras de acordo com a complexidade das posições dos vetores, né, de acordo com a situação, para que a gente possa fazer a soma de dois ou mais vetores. Como é que eu faço a soma dos vetores A, B, C e assim por diante? É muito fácil. Primeiro, você vai organizar os vetores de forma a fazer com que a extremidade de um sempre coincida com a origem do próximo. Então você vai pegar extremidade na origem, depois extremidade na origem, até você terminar. Né? Que não estou entendendo. Não se preocupa, eu já vou mostrar. Depois que você fizer isso, o próximo passo vai ser desenhar a resultante, que vai ser o vetor com a mesma origem do primeiro vetor e mesma extremidade do último vetor. Então vamos lá. Nós temos aqui o vetor A e o vetor B e eu quero fazer a soma entre A e B. Então eu vou pegar o A, faço uma cópia de A. Pergunto, essa cópia é o vetor A? Sim, conforme eu disse para vocês lá no comecinho da aula, a cópia de um vetor é o próprio vetor. Então esse aqui é um representante de A, é o próprio vetor A. Vou pegar agora uma cópia de B, né? Então vou pegar o B e vou colocar aqui. Só que eu vou colocar de qualquer jeito? Não. Como é que eu vou colocar? Eu vou colocar entre aspas, tá, pessoal? A pontinha no finalzinho. Então pego o B, o finalzinho do B, isso aqui, coloco aqui, ó. Perceba que vetor é igual elefante. Como é que funciona uma fila de elefantes, pessoal? Se você já viu uma fila de elefantes, o elefante de trás
segura no rabinho do elefante da frente. É a mesma coisa com o vetor. Faz de conta que isso aqui é um elefante, esse aqui é um outro elefante. Perceba que esse vetor, a tromba do elefante, pega o rabinho do próximo elefante. Tudo bem? É sempre assim. Então deixa eu voltar, porque isso é essencial. Como é que eu faço a soma de A com B? Pego o A, copio. Copiei o A. Vou pegar o B, a parte final do B, ou seja, a origem do B, e vou colocar na extremidade do A. Relembrando, essa parte se chama extremidade, essa parte se chama origem. Então eu sempre faço extremidade na origem e assim por diante. Peguei essa extremidade, vou colocar nessa origem. Então pego o B, coloco aqui, igual fila de elefante. Agora, pessoal, como é que eu faço para colocar a resultante? É muito fácil. Uma vez que eu tenha terminado de empilhar, organizar, né, os vetores dessa forma, a soma, geometricamente falando, é obtida dessa forma. Onde que tudo começou? Aqui. Onde que tudo terminou? Aqui. Então você vai colocar um vetor com origem na mesma origem e extremidade na mesma extremidade do fim. Logo, nós vamos ter que este vetor verdinho representa a resultante da soma de A com B. Outra coisa importante, pessoal, a soma de vetores é comutativa. Isso significa que tanto faz somar A com B, como B com A. Se eu pegar o B, olha só, vou pegar o B agora, e vou seguir a mesma lógica. Eu vou colocar a extremidade na origem. Sempre assim, ó, extremidade na origem, até acabar a soma. Então, vou pegar o A, coloco a origem aqui nessa pontinha, e agora, para colocar a resultante, lembrando que vai ter a mesma origem do primeiro vetor e a mesma extremidade do último vetor. Começa no começo, termina no fim. Olha que fácil. Começou aqui no comecinho, termina no fim. E perceba, pessoal, que essa resultante, como essa resultante, representam a mesma resultante. Então, realmente, como a resultante é a mesma, tanto faz somar A com B, como B com A. Por isso que a gente diz que a soma é comutativa, ou seja, a soma dos vetores A mais B resulta na soma dos vetores B com A. Tudo bem nisso, né? E vamos lá, pessoal, nós temos aqui 3 vetorizinhos e vamos representar a soma deles. Eu vou pegar o vetor A, peguei o vetor A, vou pegar o vetor B, agora você já está craque, né? Peguei o vetor B, e agora eu vou pegar o C. Só que antes de eu terminar, deixa eu voltar um pouquinho, né? Já estraguei a surpresa. Eu vou pedir para que você pause o vídeo e tente você mesmo colocar geometricamente na sua folha a soma dos vetores. Vamos lá. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então, olha só. Copiei o A. O que eu faço? Pego o B, coloca sempre a origem na extremidade. Depois eu pego o C, faço a mesma coisa, coloco a origem na extremidade do B. E agora que eu terminei de posicionar os vetores, começo no começo, fim no fim, é o que é a resultante. A resultante começa no começo, termina no fim. É muito tranquilo, né? Pessoal, outra coisa importante, aqui nós temos uma malha, tá? Um vetor A, um vetor B, e eu quero calcular a soma de A com B. Como é que eu faço isso? Faço uma cópia de A, depois eu pego o B, faço uma cópia de B, só que posicionando esse pontinho nesse pontinho. E agora, para calcular a resultante, é só começar no começo, terminar no final. Nós temos então a resultante. Pergunto para vocês, é fácil ou não é? Eu acho que depois de 2 exercícios no máximo, vocês já estarão dominando o conceito de soma de vetores, né? E vamos lá, gente, exercício 1. Eu quero que vocês calculem o módulo da soma dos vetores A e B aqui embaixo. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Nós temos vários quadradinhos, né? Horizontalmente nós temos um U e verticalmente um U também. Então aqui, cada unidade horizontal é um U, cada unidade vertical também é um U. Nisso eu vou pegar o vetor A, posicionar em qualquer lugar, não tem problema. E agora, para fazer a soma com o vetor B, se você tiver acertado, é só você pegar o que? A origem, colocar na extremidade do A. Terminou de fazer isso, não tem mais vetores
para serem somados, eu vou colocar a resultante, que começa no começo e termina no fim, que você já sabe. Só que agora a gente precisa calcular o módulo da soma, não basta apenas fazer o desenho. Pessoal, existe uma coisa importante aqui. Eu quero que vocês notem que aqui nós temos o A medindo 1, 2, 3 unidades para cima. O B, 1, 2, 3, 4 unidades para o lado. E o vetor resultante, note que isso aqui forma o quê? Um triângulo retângulo, né? Porque os quadradinhos formam, em cada um deles, 4 ângulos de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, dentro de um quadradinho, é um ângulo de 90 graus. Esse triângulo é retângulo. E falou em triângulo retângulo, o que te lembra? Pitágoras. Vamos lá. A resultante ao quadrado, note que aqui a resultante é a hipotenusa desse triângulo, geometricamente falando. Então a gente pode falar que a resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Note que eu não estou colocando a flechinha em cima, porque eu estou calculando o módulo dos vetores, tá, pessoal? E vamos continuar. Então nós temos que a resultante ao quadrado vale o a, nós temos que o módulo de a vale 3 e o módulo de b vale 4, né? Então, resultante ao quadrado vale 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25. Gente, não existe, não faz sentido um vetor cujo módulo seja negativo. Então, nós temos que R é igual a 5. 5Q? 5U, né? Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, desprezando o valor negativo, obviamente, eu vou obter que R é igual a 5U, porque a raiz quadrada de 25 é 5. Tudo bem? Então, R é igual a 5U. E vamos continuar. Subtração de vetores é muito fácil também. Eu quero que vocês calculem para mim o módulo de A menos B. Então, módulo do vetor A menos B, está aqui o desenho. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoas, fizeram? Então, vamos nos divertir. Eu vou pegar o vetor A, copiei. Vou pegar o vetor B, só que cuidado. Como é módulo de A menos B, aqui nós temos o vetor B. Como que eu faço para representar o vetor menos B? Simples, né? Ele vai ter a mesma direção, mas o sentido vai ser invertido. Então, a orientação dele, que agora é para a direita, vai ser para a esquerda. Olha aqui o vetor menos B. Perceba, pessoal, que a subtração, matematicamente falando, é como se fosse também uma soma. Quando eu faço A menos B, na verdade, eu estou fazendo a soma do A mais o vetor menos B, que está aqui representado. Note, então, que se eu fizer a soma de A mais menos B, eu vou obter A menos B, que é justamente o que o enunciado pede. Tranquilo nisso? E agora, né, vocês já sabem que para colocar a resultante, começa no começo e termina no fim. Tá aqui, ó. E agora, gente, é o mesmo cálculo, tá? Que o exercício anterior. Eu só queria que vocês tivessem essa sacadinha de fazer inversão. Se vocês acertaram nisso, o resultado, o módulo é o mesmo. Obviamente, módulo é só uma das características do vetor. Cuidado, né, pessoal? O módulo, nesse caso, é o mesmo módulo desse caso, mas isso não significa que os vetores sejam os mesmos. Cuidado com isso. Um vai ter orientação para a direita, nesse caso, o outro vai ter orientação para a esquerda, né? E a resultante também, né? A resultante aqui, se você observar bem, a resultante aqui é para, entre aspas, é inclinado, mas entre aspas vai para a direita, e aqui, entre aspas, a resultante vai para a esquerda. Não é correto falar exatamente direita e esquerda, eu estou apenas sendo didático, porque o vetor R, ele não é exatamente um vetor horizontal. Só faz sentido falar em direita e esquerda se os vetores são perfeitamente horizontais. Aqui eu falo esquerda, entre aspas, para dar uma referência para vocês que o vetor é diferente desse outro vetor R. Tudo bem? Então, vamos lá. O resultado do módulo é o mesmo, só que, naturalmente, as resultantes não são as mesmas, né? E vamos continuar. Exercício 2. Eu quero que vocês deem uma lida, pausa o vídeo e tenta fazer. Esse exercício é maravilhoso.
E aí, pessoal, fizeram? Pois é, muita gente olhou esse exercício, chorou e falou: Nerk, deu muito trabalho, eu fiz uma coisa extremamente difícil, trabalhosa, mas cheguei na resposta. Ou então, Nerk, não tenho a menor ideia de como faz isso. Vamos ler o exercício. Na figura abaixo estão representados 5 vetores A, C, E, D e B, tudo fora de ordem, mas tudo bem, de mesma origem e cujas extremidades estão sobre os vértices de um hexágono regular. Para tudo, pausa um pouquinho. Gente, quando a gente fala de hexágono regular, nós estamos falando de uma figura geométrica cujos lados são todos iguais. Então, por exemplo, a distância desse vértice a esse é a mesma distância desse vértice a esse, e assim por diante, até que nós fechemos o nosso hexágono regular. Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos também possuem a mesma medida. E vamos lá, cujos lados medem K, então cada lado mede K. Calcule o módulo da resultante desses vetores. E agora é que vem a sacada, tá? Gente, eu quero que vocês percebam, o exercício necessita de alguns conhecimentos matemáticos básicos, que um hexágono pode ser reescrito como sendo a junção de 6 triângulos. Está aparecendo no vídeo agora para vocês. Observe, o hexágono regular é a junção de 6 triângulos equiláteros, tudo bem? Ou seja, 6 triângulos cujos lados têm as mesmas medidas, medidas congruentes. Dito isso, a primeira coisa que fica muito evidente aqui para vocês é que esse segmento E tem medida 2K. Ele tem 2 vezes a medida desse lado, porque todos os lados de todos os triângulos equiláteros são iguais. Tudo bem? Então, esse segmento E tem medida 2K. É a parte mais difícil do exercício, né? Feito isso, eu quero que vocês observem uma coisa, que eu estraguei a surpresa, mas vou mostrar. Eu posso pegar este vetorzinho A e colocar aqui, ó. Posso ou não posso? Posso. Mudou alguma coisa? Não, só mudou de posição. Mas eu pergunto, esse continua sendo vetor A? Continua. Se eu mudo o vetor de lugar no plano, esse vetor não deixa de ser o próprio vetor. A menos que eu mexa, por exemplo, com o ângulo dele, aí sim. Mas se eu pego esse vetor e crio um que seja paralelo ao inicial e não altere o tamanho, eu vou ter, obviamente, o mesmo vetor. Como a gente sabe, né, pessoal, os lados de um hexágono regular, os lados opostos são paralelos entre si. Então, eu peguei esse A, coloquei aqui. E para tudo, olha que maravilhoso, pessoal. Note que nós temos D mais A e a resultante é o E. Ou seja, se eu somar D mais A, eu vou obter E. Concorda ou não concorda? Concorda. Porque nós temos o vetor D, essa é a extremidade do vetor D, essa é a origem do vetor A, e o vetor soma começa no começo, termina no final. Então, de fato, o E representa a soma de D com A. Para tudo, mais uma coisa legal que agora eu acho que você deve ter percebido. Vou pegar esse vetor B, colocar aqui em cima. E, novamente, olha que 10, nós temos que C somado com o B vai nos dar o vetor E. E acabou praticamente o exercício. Por quê? C mais B deu E. D mais A deu E. E o E, dá E, né? Então, se eu somar esses dois caras, vai dar E. Esses dois caras, vai dar E. E aqui vai dar E também. Portanto, eu vou obter E mais E mais E, que vale 3E. Como cada E vale 2K, 3 vezes 2, que vai dar 6K. Portanto, alternativa E. E agora eu pergunto, conseguiram acertar? Parabéns! Exercício chatinho, mas muito importante. E vamos lá, pessoal, vetor nulo. Eu já havia falado disso para vocês, mas é bom mostrar aqui na tela. Se a soma de 2 ou mais vetores formar uma linha poligonal fechada, o vetor soma será nulo, ou seja, a resultante será nula. Então vamos supor que eu faça a soma de A com B, com C e com D, e não restou nenhum espacinho para colocar a resultante.
Note que é justamente o que acontece aqui. Peguei o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D e opa, cadê? Onde é que eu coloco a resultante? Não coloca, não sobrou espaço. Quando isso acontece, nós temos o quê? Uma resultante nula. Muito legal, né? Depois, quando nós aprendermos estática, vocês vão ver que resultante nula tem uma importância fundamental. A gente vai discutir isso melhor ao longo do curso. Por enquanto, está aqui para vocês apresentado o vetor nulo. E vamos lá, gente, multiplicação de escalar por vetor. Eu prefiro mostrar como imagem. Vamos considerar o vetor A, que ele tem medida U. Então, esse vetor pode até ser um versor, que ele é a nossa referência, tá? Tem medida U. Se eu pegar 2 vezes A, eu vou ter, então, o dobro de A. Eu vou ter 2U. Mas perceba que o sentido é o mesmo. Agora, o que significa multiplicar A por menos 1? Se eu multiplicar A por menos 1, ocorre uma inversão. E se eu multiplicar por menos 3, ocorre uma inversão e multiplica por 3. Então, ficou o triplo do tamanho com o sentido invertido. Com base nisso, está explicado para vocês o que ocorre quando nós fazemos a multiplicação de escalar, ou seja, de um número, né, por um vetor. Nós temos essas 3 situações, eu acho que agora ficou muito claro para vocês. E vamos lá, pessoal. Para que a gente possa dominar o conceito de vetores, não tem como fugir de geometria e trigonometria. Por causa disso, eu vou dar uma noção muito básica para vocês. Olha só, nós temos aqui um triângulo retângulo, e só no triângulo retângulo friso eu vou ter esses elementos, que são cateto, cateto e hipotenusa. Cateto, pessoal, são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é o lado que é oposto a esse ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo cujos catetos são C, B, porque eles formam 90 graus, e a hipotenusa é o A, que é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Dito isso, nós temos aqui os ângulos, né? Desprezando o ângulo de 90 graus, nós vamos ter um ângulo alfa e um ângulo beta que vão ser essenciais para a gente. A partir dos ângulos alfa e beta, nós podemos definir, por enquanto, existem mais, tá? Mas nós podemos definir, por enquanto, 3 razões trigonométricas, que são o seno, o cosseno e a tangente. Vamos lá, o que é seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, observe, por exemplo, esse ângulo alfa. Quem que é o cateto que está oposto ao alfa? É o C. E a hipotenusa? A hipotenusa, olha que 10, a hipotenusa nunca muda, é sempre o A. Então, nós temos que o seno de alfa vai ser cateto oposto a alfa, que é o C, sobre a hipotenusa, que é A, vai dar C sobre A. Cosseno. Cosseno, pessoal, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente é que encosta, fica do lado. Nós temos, então, que o cateto adjacente ao alfa, nós temos aqui 2 lados, né? Nós temos o A, que encosta nesse ângulo, e nós temos o B. Só que o A é a hipotenusa. Consequentemente, o único cateto que encosta nesse ângulo alfa é o B. Logo, o B é o cateto adjacente a alfa. Nós temos então que o cosseno de alfa vale cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa, e a hipotenusa nunca muda, é sempre nesse caso A. E disso nós temos que cosseno de alfa vale o cateto adjacente, que vale B, sobre a hipotenusa, que vale A, B sobre A. E finalmente, a tangente de alfa, existem 2 formas de se pensar. É o seno sobre cosseno. Se você fizer seno dividido por cosseno, hipotenusa corta com hipotenusa, vai restar cateto oposto sobre cateto adjacente. Às vezes é legal saber essa fórmula, às vezes essa, por isso que é bom saber as 2. Então vamos lá. Tangente de alfa é o cateto oposto a alfa. Quem que é o cateto oposto a alfa? É o C. Quem que é o cateto adjacente a alfa? É o B. Portanto, C sobre B. Tudo bem? Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, está aqui para vocês. Feito isso, pessoal, agora vamos para beta. Cuidado,
porque as relações de cateto oposto e cateto adjacente mudam conforme você muda o ângulo. Então, olha só. Para beta, quem é o cateto oposto a beta? O cateto oposto a beta é aquele que está do outro lado, então é o B. Note que para o alfa, o cateto oposto era o C. Percebeu como muda? Então, olha só. Para o beta, cateto oposto é o B, e a hipotenusa nunca muda, a hipotenusa sempre é a hipotenusa, é o A, né? Então, nós temos que seno de beta, cateto oposto sobre a hipotenusa, B sobre A. Cosseno de beta, pessoal. Cosseno, conforme a gente havia dito, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto que encosta, no caso é o C, e hipotenusa é o A. Ficou então C sobre A. E finalmente a tangente de beta é o que? É o seno de beta sobre cosseno de beta, ou, se você preferir, cateto oposto a beta sobre cateto adjacente a beta. Cateto oposto a beta é o B, cateto adjacente é o C, B sobre C. E terminamos com base nisso, você agora sabe seno, cosseno e tangente, tanto para alfa quanto para beta. Para quem havia esquecido, resuminho para vocês. E lógico, pessoal, existe também uma relação entre os lados, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso significa que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tem gente que decorou o teorema de Pitágoras de outro jeito. Por exemplo, C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, no caso, a hipotenusa seria o C. Cuidado para não decorar letrinhas e não saber quem é quem. O A ao quadrado representa a hipotenusa ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa, não importa qual letra seja hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, agora nós temos também outra coisa excepcional, vocês precisam saber disso, que é a tabela de ângulos notáveis. Vocês já devem saber disso da matemática. Se vocês não sabem, memorizem. Pausa o vídeo e faça uma cópia. E aí, pessoal, fizeram? Então nós temos aqui esses ângulos notáveis. O que significa ângulo notável? Notável quer dizer que ele tem que ser notado, memorizado. Então você tem que saber seno, cosseno e tangente de 0, 30, 45, 60 e 90. Em matemática eu até explico uma regrinha, mas aqui como é uma aula de física, eu estou apenas apresentando o seno e cosseno e tangente para vocês, para que a gente não fique tão perdido. E vamos lá, pessoal, noção de ciclo trigonométrico. Outra coisa excepcional que vocês precisam saber para dominar os ângulos mais difíceis que eventualmente podem aparecer na física. Olha só, nós temos aqui um ciclo, ou um círculo, tanto faz, tá? E esse ciclo ou círculo possui raio igual a 1. Isso significa que o cosseno pode assumir valor máximo 1 e o seno valor máximo 1. Eu também quero que você perceba que aqui nós temos internamente um eixo x e um eixo y. O eixo x, obviamente, deitado, eixo y, obviamente, em pé. O cosseno, pessoal, uma dica que eu dou para vocês, o cosseno está com sono, por isso ele é deitado. O seno está sem sono, por isso que ele é em pé. Isso ajuda a memorização. E nós temos, claro, que como aqui é um ciclo de raio 1, ele pode ir de mais 1 até menos 1. Então, o seno, o valor máximo é 1, valor mínimo é menos 1. Cosseno, o valor máximo é 1, valor mínimo é menos 1. Isso significa que, quando você tiver cosseno de 180 graus, quanto que é? Menos 1. Cosseno de 0, você já sabe que vale 1. Se você tiver seno de 90, você tem seno de 90 valendo 1. Seno de 270, você sabe que vale menos 1. Uma outra coisa que eu quero que você perceba é que o ciclo trigonométrico ele é cheio de simetrias. Isso significa que se você souber, por exemplo, quanto vale o seno do ângulo de 30 graus, automaticamente você vai saber o seno dos ângulos de 150, 210 e 330. Essa tabelinha você não precisa decorar. Na verdade, o ideal é que você saiba deduzir. Eu vou te explicar como é que isso funciona. Nós temos aqui 0 graus, né, que é coincidente com 360. Por que 30 graus e 150 graus são simétricos? Simples.
Você sabe que aqui você tem o zero, aqui você tem o 180, tá? São simétricos em relação ao eixo y. Se você subir 30 graus, você vai cair no 30 graus. E se você subir aqui 30 graus, note que o ciclo trigonométrico, os ângulos crescem no sentido anti-horário e decrescem no sentido horário. Então, no sentido anti-horário, de 0 para 30, cresce 30, e no sentido horário, de 180 para cá, para 30, né? Você vai tirar 30, não somar 30. Então, olha só. Pergunto para vocês. 0 mais 30 é 30. Muito bem. E quanto que vale 180 menos 30? 150. Perceba que dos dois lados, você, olha só, foi subindo 30. Como a subida foi a mesma para os dois lados, eles interceptam o mesmo valor de seno. Consequentemente, o seno de 30 é o mesmo valor do seno de 150. Agora, observe que o 150 vai possuir um cosseno negativo, enquanto que o 30 vai possuir um cosseno positivo. Como é que eu sei que o cosseno do 150 é negativo? Porque considere isso aqui, ó, como sendo o eixo x. Aqui é a origem. Da origem para frente é positivo. Da origem para trás é negativo. Portanto, se você sabe que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 150 vale raiz de 3 sobre 2 negativo. Olha que legal. Isso facilita muito a vida do estudante na hora da determinação de outros ângulos que podem ser cobrados na física. Tudo bem? E vamos lá, exercício 3. Aqui nós temos esse desenho para vocês e eu pergunto quanto que vale o seno de 120 graus e quanto que vale o cosseno de 225 graus. Obviamente, para responder essa pergunta, você tem que já ter memorizado essa tabela. Então, copie essa tabela se você não tiver copiado e vá para este exercício aqui, ó. Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Nós temos aqui que seno de 120, onde está o 120? Está aqui, né? O 120, pessoal, eu quero que vocês notem que se você pegar o 180 e tirar 60, você chega em 120. Se você somar 60, você chega, obviamente, daqui para cá em 60. Como você subiu 60 e subiu 60, esses dois ângulos são simétricos. E agora eu pergunto para vocês, qual é o eixo dos senos? É esse eixo aqui, ó. Perceba que ambos têm a mesma projeção no eixo dos senos. Logo, o seno de 60 e o seno de 120 graus são a mesma coisa. Então, olha só, seno de 120 graus é igual a seno de 60, que vale, então, raiz de 3 sobre 2. Tranquilo nisso? E agora nós temos o cosseno de 225 graus. Nós temos 225 graus aqui. Perceba que 180 mais quanto que vai dar 225? Mais 45. Então, 180 mais 45 deu 225. E aqui nós estamos indo no sentido horário, subtrai, né? Só que eu não vou subtrair do zero, eu vou subtrair do 360, porque 0 e 360 são coincidentes. Então vamos lá, 360 tira 45, você vai obter 315. Isso significa que 315 e 225 graus são simétricos. Só que eu não conheço nada do 225 nem do 315. Mas eu sei que para chegar nesse valor, aqui eu desci 45, aqui eu desci 45. Logo, eu vou encontrar o simétrico no primeiro quadrante. Como é que eu faço isso? Somando 45. Se eu desci 45, eu vou somar 45 para obter o simétrico no primeiro quadrante. Isso significa que todos esses quatro ângulos aqui, destacados em azul, são simétricos entre si, né? Se eu pegar 180 e tirar 45, eu vou obter 135. Mas o que eu preciso que vocês observem mesmo é que tanto o 45 graus quanto o 315 tem o mesmo quê? Tem o mesmo cosseno. Já o 225 vai ter o mesmo cosseno do 45, só que como ele está antes da origem, né, que é esse pontinho, o que vai acontecer? Como ele está à esquerda da origem, ele vai ter valor negativo. Isso significa que o cosseno de 225 vale menos o cosseno de 45 graus, ou seja, menos
raiz de 2 sobre 2. Beleza? Treina um pouquinho, fica craque nisso porque é importante tanto para matemática quanto para física. E vamos lá, pessoal, outra coisa agora, olha quanta coisa de matemática, né? Nós vamos fazer agora um lembrete sobre o paralelogramo. Olha só, nos paralelogramos existem várias propriedades, mas para a gente, por enquanto, duas propriedades vão ser importantes, que são os pares de lados opostos são paralelos e congruentes, e os ângulos adjacentes vão ser suplementares, ou seja, vão formar 180 graus. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui o lado AB e o lado DC. São lados opostos? São. Como eles estão num paralelogramo, AB e DC são congruentes, eles possuem o mesmo tamanho. Mesma coisa acontece com AD e BC. AD e BC, pessoal, como eles estão num paralelogramo, são lados opostos, tanto AD como BC possuem também o mesmo tamanho. Então, os pares de lados opostos são paralelos e congruentes, né? Ou seja, AB e DC são paralelos e congruentes, AD e BC são também paralelos e congruentes. E os ângulos adjacentes são suplementares. Os ângulos que ficam do mesmo lado, quando somados, dão 180 graus. Isso significa que se eu somar o ângulo D com o ângulo A, eu vou obter 180 graus. Se esse ângulo vale alfa, esse ângulo vale 180 menos alfa. Se esse ângulo vale 180 menos alfa, o ângulo adjacente vale alfa. Dito isso, eu posso agora explicar para vocês a regra do paralelogramo e fazer uma pequena demonstração para justificar a sua aplicação na física. Vamos lá então. Pessoal, eu vou lembrar com vocês da lei dos cossenos. Nós temos aqui um triângulo ABC, e se eu quiser calcular a medida do lado C, eu vou fazer o seguinte: C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B cosseno de alfa. Essa é a fórmula que eu utilizo para calcular a medida do lado C utilizando a lei dos cossenos. Agora, vamos supor o seguinte: eu tenha um vetor A, eu tenha um vetor B. Então aqui, vamos supor que nós tivéssemos aqui o vetor A, o vetor B. Eu pergunto para vocês, né? Eu vou orientar o A aqui para cima e o B aqui para a direita. Então faz de conta que você tem aqui um vetor A e aqui um vetor B. Se eu tivesse um vetor A e um vetor B, qual seria a soma desses dois vetores? Está aqui do lado. Então nós temos o vetor A, o vetor B. A resultante seria essa. Perceba, então, que a lei dos cossenos da matemática calcula esse lado C. Mas para a física, o que é importante é este outro ladinho aqui, ó. Note que a resultante nada tem a ver com o lado C calculado. Ou seja, esta fórmula, que é válida para a matemática, não é válida para este tipo de cálculo na física. Nós precisamos fazer uma adaptação. E qual que é essa adaptação? Muito fácil. Eu quero que você note que aqui nós temos um paralelogramo. Se eu pegar esse B e colocar aqui para cima, e se eu pegar esse A e colocar aqui para o lado, eu vou obter um paralelogramo. Se eu tenho um paralelogramo, esse ângulo aqui que mede alfa, quanto mede esse ângulo aqui entre esse A e esse lado aqui de cima? Simples, né? Os ângulos adjacentes num paralelogramo são suplementares, como a gente já viu. Portanto, se esse ângulo vale alfa, esse ângulo vale 180 menos alfa. Está aqui para vocês. Com base nisso, agora sim, para esse triângulo, eu posso calcular a lei dos cossenos. Vou pegar essa mesma lei dos cossenos para esse caso e ver onde nós vamos cair. Olha só. A resultante ao quadrado vale A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB, cosseno desse ângulo que vale 180 menos alfa. Aqui faltou a marcação de graus, mas é 180 graus menos alfa. Pessoas, eu quero saber quanto vale cosseno de 180 graus menos alfa. Não sei. Mas eu sei da matemática que cosseno de A menos B vale cossa A, cossa B, troca, sem saber. Ou seja, cosseno de A menos B vale cosseno de A vezes cosseno de B mais
seno de A vezes seno de B. Cosseno de A menos B, cossa A, cossa B, troca, isso aqui é negativo, fica positivo, sem saber. No caso, é a regrinha mnemônica. Disso nós temos que o cosseno de 180 graus menos alfa vai ser cosseno de 180 graus vezes cosseno de alfa mais seno de 180 graus seno de alfa. Para você saber quanto vale o cosseno de 180 e o seno de 180, você olha o ciclo trigonométrico da página anterior. Então, olha só, cosseno de 180 graus vai dar menos 1. E o seno de 180 graus vai dar o quê? Vai dar zero. E 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, 0 vezes seno de alfa vai dar zero, não precisa ser colocado. E menos 1 vezes cosseno de alfa vai dar menos cosseno de alfa. Portanto, pessoal, eu posso escrever essa expressão aqui que nós tínhamos, como sendo r ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes cosseno desse cara que a gente já sabe que vale menos cosseno de alfa. Gente, menos, como é uma multiplicação, menos com menos vai dar mais. Daí ficou r ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de alfa. E agora, isso responde a sua pergunta de que por qual motivo na física nós utilizamos o sinal de mais e na matemática o sinal de menos, porque os lados calculados são diferentes. E agora vamos lá, pessoal. Disso nós podemos ter uma outra regra. Se você quiser, existe uma regra prática que é a seguinte: se nós temos dois vetores e um ângulo alfa entre esses dois vetores, perceba que é essa mesma figura, só que redesenhada, para facilitar a didática, nós podemos utilizar uma regra que é chamada de regra do paralelogramo. Então, se nós temos um vetor A, um vetor B e um ângulo alfa entre esses vetores, eu faço essa regrinha: a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de alfa, que é uma consequência dessa demonstração que a gente acabou de fazer. Então, olha só, qual que é a regra do paralelogramo? A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de alfa. Pausa o vídeo e dá uma copiada. Copiaram, pessoal? Vamos então avançar. Exercício 4. Duas forças concorrentes de intensidades iguais a 0,50 e 1,20 newtons formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine a intensidade da resultante. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Nós temos aqui a força 1, a força 2, a força 1 de intensidade 0,50 newtons, a força 2, 1,20 newtons. Mas, NEC, olha só, tem um problema. Aqui nós temos que a força 1, ela vale 0,50, está muito maior do que a tua força 2. Perfeito, é verdade. Mas você não disse nos quadros anteriores que o tamanho do vetor está associado à intensidade? Verdade também. Só que assim, pessoal, quando a gente vai fazer um exercício de forma algébrica, eu não preciso, tanto na matemática quanto na física, representar as figuras em escala. Por isso que se fala de representação em esboço. Eu só vou ter a obrigação de representar em escala quando, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, quando o exercício me fornecer uma grade, um lugar onde eu possa colocar uma escala, como é, deixa eu avançar um pouco mais, esse caso aqui. Nesse caso, eu posso colocar o vetor A em escala, eu posso colocar o B do tamanho que o B realmente é. Agora, se eu estou numa folha em branco, eu não consigo, não tenho nenhuma forma de representar um vetor em escala. E outra coisa também, na matemática e na física, as representações algébricas, ou seja, as contas que nós fazemos, já permitem calcular com exatidão, de forma matemática, a intensidade do vetor. Eu não preciso da forma geométrica, na maior parte das vezes, né? A menos, conforme eu já disse, que você tenha uma malha para utilizar como referência. Dito isso, vamos avançar. Deixa eu voltar um pouquinho. Onde que eu parei, que agora eu vou avançar bastante. Máquina do tempo, parei. Não, muita coisa ainda, né? Parei aqui, não parei nesse exercício. Então vamos lá. Isso aqui é só uma referência, o que vai valer mesmo para a gente é a aplicação dessa fórmula. Essa fórmula, como eu já tenho os valores, eu já consigo obter uma relação matemática plenamente confiável. Essa figura friso não está em escala, é só uma referência
Tanto é que, se eu não quisesse, pessoal, eu nem precisaria colocar a imagem. O simples cálculo bastaria, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos então que r ao quadrado igual a f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado mais 2f1 f2 cosseno de 60 graus, que é o ângulo entre eles. f1 ao quadrado, 0,50 ao quadrado. f2 ao quadrado, 1,20 ao quadrado. Mais 2 vezes f1, que vale 0,50, f2, que vale 1,20, vezes meio, né, que é o cosseno de 60. Note que nós temos aqui um produto. Eu posso cortar o 2 com esse 2. Vai ficar, então, que r ao quadrado. Esse cara ao quadrado é 0,25. Aqui nós vamos ter 1,44. E 0,50 vezes 1,20 vai dar 0,60. Somando tudo, vamos ter 2,29. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, conservando o valor positivo, vamos obter que aproximadamente esse valor vale 1,51 newtons. Continuando, pessoal, vamos lá. Decomposição de um vetor. Pessoal, em algumas situações que a gente vai aprender principalmente na dinâmica, é importante que a gente decomponha um vetor nos eixos x e y. Para quê? Para trabalhar com vetores exclusivamente verticais e horizontais, porque vai ter uma outra regrinha mais para frente que você vai ver que facilita a sua vida. E também, dependendo da situação, isso facilita a análise do vetor. Quando vocês estiverem trabalhando com dinâmica, eu vou tornar a explicar esse assunto. Por enquanto, eu quero que vocês entendam a montagem, nem tanto a aplicação. A aplicação me cobra, porque a gente vai ver em dinâmica. Então, olha só, nós temos um vetor f que forma 30 graus com a horizontal. Se isso acontece, podia ser qualquer ângulo com a horizontal, tá, pessoal? Exceto vertical ou horizontal. Se o vetor é inclinado, eu posso decompor na horizontal e na vertical. Da seguinte forma, eu vou pegar aqui um plano cartesiano com a mesma origem do vetor, né? Então, essa aqui é a origem do vetor e a origem do plano cartesiano, né? Ou seja, o 0, 0 do plano cartesiano também é a origem do vetor. Tranquilo nisso. E agora eu vou pegar essa pontinha, projetar no eixo y, projetar no eixo x. E observe que eu obtive dois novos vetores, um vetor fy e um vetor fx. Feito isso, dessa figura, eu posso cair nessa outra figura, né, pessoal? Eu posso pegar esse fy, colocar aqui para o lado. E eu quero que você perceba que, de fato, se eu somar fx com fy, eu vou obter o vetor f. Então, de fato, fx e fy substituem o vetor f. Com base nisso, olha o que vai acontecer. Nós temos aqui um triângulo retângulo, né? E a gente sabe que o cosseno de 30 graus é cateto adjacente, que é o fx, sobre a hipotenusa. Logo, cosseno de 30 graus é fx sobre f. Eu posso pegar esse f que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Logo, fx vale f cosseno de 30 graus. Da mesma forma, eu posso falar para vocês que o seno de 30 graus vale cateto oposto, que é o fy, sobre a hipotenusa, que é o f. Está aqui para vocês. Seno de 30 graus, fy sobre f. Posso também pegar esse f que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. E vamos ficar com fy é igual a f seno de 30 graus. Ou seja, presta muita atenção. Note que o fx, essa é sacada, tá, pessoal? Uma dica que vai facilitar muito a sua vida. Note que o fx encosta no ângulo. Encostou cosseno. De novo, friso. Encostou no ângulo cosseno. Logo, fx é igual a f cosseno. O outro é seno. Fy é igual a f seno de 30 graus. Então, de novo, mais uma vez. Encostou cosseno. Fx é igual a f cosseno de 30 graus. E agora a gente vai resolver esse exercício. Eu quero que você pause o vídeo e tente fazer da forma que você preferir. E aí, pessoal, fizeram? Eu vou fazer desse jeito, utilizando o método das projeções. Olha como vai ficar.
Eu vou pegar o vetor B, vou copiar, eu vou usar esse centro aqui, essa origem, que é comum aos três vetores, para ser também, claro, a origem do meu plano cartesiano. Então eu vou associar a esses três vetores um plano cartesiano com a mesma origem dos três vetores. E aqui, lógico, nós temos o eixo y, o eixo x. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu quero que você perceba que aqui nós temos um ângulo de 135 graus. Esse vetor aqui é o vetor que é inclinado. Esse vetor é perfeitamente horizontal. Esse é perfeitamente vertical. Então, com esse vetor B e o vetor C, eu não preciso fazer projeção. Friso, sempre que eu tiver um vetor que seja horizontal ou vertical em relação ao meu plano cartesiano, eu não preciso fazer a projeção. A projeção só vai ocorrer com aquele vetor ou vetores que forem inclinados. No caso, o único vetor que é inclinado é o vetor A, é o único que eu vou fazer a projeção tanto no eixo Y quanto no eixo X. Eu quero que você perceba outra coisa. Eu quero que você note que se eu pegar o B e prolongar ele para cá, eu vou ter que 135 graus, mas esse ângulo vai formar um ângulo raso, ou seja, vai formar um ângulo de meia volta. Quanto que é um ângulo de meia volta? É 180 graus. Se você já tem 135, quanto falta para 180? Falta 45. Logo, esse ângulo aqui é de 45 graus. Tranquilo? Então vamos lá. Nós temos aqui o vetor B, nós temos aqui o vetor C, só copiei tanto o vetor B quanto o vetor C. E agora, pessoal, esse vetor aqui, o vetor A, eu vou decompor no eixo Y e no eixo X. Eu traço da pontinha, né, da extremidade do vetor, uma perpendicular até atingir o eixo Y e outra até atingir o eixo X. Disso eu obtive o vetor AY e o vetor AX. Como eu obtive o vetor AY e o vetor AX, esse vetor aqui, ó, o original, ele pode ser desconsiderado. Eu não vou mais me preocupar com ele. E agora eu pergunto para vocês, quanto que vale o vetor AX? Dica, encostou cosseno. Olha que legal. Então, como encostou no ângulo de 45 graus, nós vamos ter A vezes cosseno de 45. Quanto vale o módulo de A? Raiz de 2. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45 graus, você já sabe. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Logo, o módulo de AX vale 1. E quanto vale AY? O AY não encosta. Se não encosta no ângulo, né? Ele é o quê? Ele é seno. Então ficou AY vale A vezes seno de 45 graus. Pessoal, a gente sabe que o A vale raiz de 2. Seno de 45 tem o mesmo valor do cosseno de 45 graus, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Se eu multiplicar aqui, é a mesma conta que nós tivemos aqui em cima, eu vou obter 1, né? Logo, nós temos que o AY também vale 1. AX vale 1, AY vale 1, né? Para facilitar a nossa vida. E agora, eu posso fazer o seguinte, olha que 10. Todo o processo, agora, virou, entre aspas, um cabo de guerra nos eixos X e Y. Agora, basta que eu faça a subtração de B menos AX e a subtração de C menos AY. Eu pego o maior, tiro o menor. Pego o maior, tiro o menor. Se eu fizer B, que vale 3, e eu tirar o AX, que vale 1, 3 menos 1, 2. Ficou 2. Detalhe, para qual sentido? No mesmo sentido do maior. No mesmo sentido do B. E se eu fizer C menos AY, eu vou fazer 2 menos 1, que vai dar 1. 1 para qual sentido? Para baixo, né? No mesmo sentido do vencedor, mesmo sentido do maior. Para facilitar a vida, eu vou pegar esse mesmo desenho, copia aí, e eu vou colocar num outro plano cartesiano. Então aqui ficou B menos AX, olha como fica, ó, B menos AX. E aqui ficou C menos AY, olha como fica, C menos AY. Então olha só, B menos AX, C menos AY, e olha que fácil, pessoal. Lembra que eu tinha 3 vetores? Agora eu só tenho 2 vetores. Como esse ângulo aqui é de 90 graus, eu nem preciso aplicar a regra do paralelogramo. Eu posso diretão aplicar um Pitágoras. Olha como fica. A resultante ao quadrado
vale b menos ax, que vale 2 ao quadrado. Tinha dado 2, ficou 2 ao quadrado, né, Pitágoras. E c menos ay tinha dado 1, 1 ao quadrado. Logo, a resultante ao quadrado vale 2 ao quadrado, que vale 4, mais 1 ao quadrado vale 1. 4 mais 1 vale 5. Raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 mesmo. Portanto, o módulo da resultante é raiz de 5. Então vamos lá, pessoal, continuando. Exercício 5, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram unifor 3 forças de intensidades iguais a 5 newtons cada uma, orientam-se de acordo com o esquema abaixo. O módulo da força resultante das 3 em newtons é... Então nós temos uma força de 5 newtons, outra de 5, outra de 5. Observe que nós temos horizontal, vertical, e essa força aqui, que é inclinada, não é nem vertical nem horizontal, eu vou projetar no eixo x e no eixo y. Projetando no eixo x, eu vou obter essa setinha verde. Projetando no eixo y, eu vou obter essa setinha em verde. Feito isso, gente, eu quero que vocês notem que este vetor aqui foi plenamente substituído por esses dois vetores em verde. Eu não preciso mais desse cara. Eu vou considerar, então, apenas esses 4 novos vetores aqui. Vamos lá, como é que fica? Gente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 para cima, menos 1, 2, 3, 4. 5 menos 4 vai dar 1. Então nós temos 1 para cima. Imagina que você tem agora um cabo, esquece esse vetor aqui, ele não existe mais, só existem 4, esse e esse. E agora eu quero que você imagine que existe um cabo de força na horizontal e um cabo de força na vertical. Na horizontal, quem está ganhando? O de cima é maior que o de baixo, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 2, 3, 4. 5 menos 4 dá 1. 1 para onde? Para cima. Por isso a gente coloca 1 para cima, que daqui a pouquinho eu coloco. Para o lado, pessoal, quem está ganhando? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 2, 3. 5 menos 3 dá 2, que é esse vetor que eu coloquei aqui. Então ficou 2, no mesmo sentido de quem está ganhando, 1, no mesmo sentido de quem está ganhando. Vou fazer a soma desses dois vetores, né? A gente sabe que a soma desse vetor com esse vai ser esse vetor aqui. E aqui, pessoal, eu posso utilizar muito bem Teorema de Pitágoras. Eu quero calcular a resultante. Aqui nós temos 1, aqui nós temos 2. Ficou, então, resultante ao quadrado vale 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Pitágoras. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1 dá 5. Logo, o resultante ao quadrado dá 5. Gente, se a resultante ao quadrado dá 5, posso tirar a raiz dos dois lados, considerar o valor positivo, a resultante fica então valendo raiz de 5 newtons, porque eu estou preocupado com o módulo da força resultante, que nesse caso vale raiz de 5 newtons. Ufa, beleza, pessoal? Valeu então!